E aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, vocês devem ter visto aí no título da aula que hoje nós vamos começar a falar sobre polinômios, certo? Mas antes de começar a te explicar o que é um polinômio, primeiro vamos conversar algumas coisas aqui sobre o que nós já vimos até agora, ok? Até agora, a gente tem definido, tem feito exemplos, né? Tem conversado sobre expressões algébricas. Certo? Isso aqui que eu tô escrevendo agora, você não precisa copiar ainda não, tá? Quando for para copiar, eu vou te falar. Então, a gente está conversando sobre expressões algébricas. Beleza. Aí, o que a gente conversou sobre expressões algébricas foi que para receber esse nome, né, para receber essa classificação, primeiro tem que ser uma expressão. Ser uma expressão quer dizer o quê? Quer dizer que tem sinais de operação, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Nós temos sinais de operação. Quando eu falo de sinais de operação, eu tô falando das 4 operações básicas, né? Tô falando da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão, ok? Então, nós temos sinais de operação, nós temos sinais de associação, nós podemos ter, né? Nós podemos ter sinais de associação. Os sinais de associação são parênteses, colchete e as chaves. Uma expressão algébrica pode ter isso, né? As expressões algébricas, elas têm números, certo? E uma das coisas mais importantes, na verdade, o que define uma expressão algébrica, né, é o fato de ela ter letras. Pode ser uma letra ou pode ser mais de uma, né? Podem ter letras diferentes. Nós fizemos aí exemplos de expressões algébricas que tinham, sei lá, 3 variáveis, por exemplo, x, y e z, né? Então, tudo que tem esses 4 itens aqui, ele pode ser chamado de expressões algébricas, ok? Uma coisa que eu falei que não pode ter de forma nenhuma na expressão algébrica foi o quê? Você lembra? Foi o sinal de igual. De forma nenhuma uma expressão algébrica vai ter sinal de igual. Se não tem sinal de igual, não tem muito cálculo que a gente consegue fazer com expressão algébrica. O único cálculo que nós aprendemos a fazer envolvendo expressões algébricas foi o cálculo do valor numérico. Lembra? O valor numérico era quando o exercício me dava um número ali que eu poderia usar para substituir a letra que aparecia na minha expressão algébrica. Não foi isso? Bom, eu vou colocar aqui embaixo agora alguns exemplos de expressões algébricas, tá? Alguns a gente já trabalhou, outros não, mas eu vou te contar agora que são expressões algébricas também. Então, vamos lá. Vou colocar, se eu falo assim, ó, x mais y mais z. É uma expressão algébrica? É. Ela tem sinais de operação, tem letras. Aí você vai falar, Adriana, não tem número, não tem parênteses, nem colchete, nem chave. Não tem problema, tá? Desses elementos aqui, ó, os primordiais para uma expressão algébrica ter são números e letras. E mesmo assim, vocês vão ver que vai ter expressão algébrica que não tem número, vai ter expressão algébrica que não tem letra, tá? Então, é muito variável. Aqui, por exemplo, nós temos sinais de operação, nós temos letras, né? E parece que não, mas a gente tem número nessa expressão algébrica, tá? Tem um número que aparece aqui, ó, escondidinho, que tá multiplicando cada uma dessas letras. É o 1, né? Ó, é 1 vezes x, 1 vezes y, 1 vezes z, né? Olha essa agora que eu vou colocar. A ao cubo. Isso aqui é uma expressão algébrica também. Tem letra, tem número, que nesse caso aparece como expoente, né? Isso aqui, ó. Peraí. Esse aqui. Deixa eu colocar a letra... Pode ser X mesmo. Isso aqui é expressão algébrica, né? Tem fração, mas continua tendo letra, número, né? No caso, esse número é fracionário, mas não deixa de ser número, então também é expressão algébrica. Vamos ver mais um. Esse aqui, ó. Isso é expressão algébrica, você acha?
Vai lá, faz sua aposta aí, sim ou não? Sim, viu? Isso aqui é uma expressão algébrica também. Essa expressão algébrica, ela vai receber um outro nome, como nós vamos ver ali no terceiro bimestre ou até no finalzinho do segundo mesmo, se a gente tiver tempo. Mas a gente vai ver futuramente, tá? Que essa expressão algébrica aqui, ela recebe um outro nome pelo fato de ter letra no denominador, tá bom? Então, isso aqui é uma expressão algébrica, só que é uma expressão algébrica feia. Essa daqui também, ó, é uma expressão algébrica. Não é bonita, não, mas ela é expressão algébrica, porque tem letra, tem sinais de operação, né? Ela serve para representar alguma coisa. Então, é uma expressão algébrica feia, mas é uma expressão algébrica, tá? Essas que nós trabalhamos antes, ó, essas aqui, que são mais bonitinhas, elas são chamadas de expressões algébricas inteiras. Esse nome, ele não é muito importante você decorar, não, tá? Tô te contando só como uma informação. Para ser uma expressão algébrica inteira, tem duas coisas que não podem acontecer. Não pode ter letra dentro de raiz e não pode ter letra no denominador de fração. Tudo bem? Então, vou colocar assim, ó. Isso aqui, bom, anota num cantinho, né, aí da folha, do caderno de vocês, ou num post-it, né, e aí você cola só para você lembrar, porque é importante para a definição que eu vou dar agorinha, tá? Então, são expressões algébricas inteiras, aí a letra, vou colocar assim, ó, letras, elas aparecem em qualquer lugar, menos no denominador e dentro da raiz. Viu? Nesses dois lugares aqui, ó, não pode ter de forma nenhuma letra, tá? Então, vou fazer assim, ó, não pode estar no denominador e não pode estar na raiz, tá bom? Se for qualquer uma aqui, olha, aqui eu sei que tá na forma de fração, mas você vê que a letra tá no numerador, tá vendo? Então, é uma expressão algébrica inteira, tá? Para ser inteira, a letra só não pode estar nem no denominador e nem na raiz, tá bom? Uma coisa que ninguém me perguntou até hoje, mas que mesmo assim eu vou acrescentar aqui no vídeo só para enriquecer um pouco, é que aqui, ó, nós estamos trabalhando com letras que tem expoente, né? Alguém, acho que lá no primeiro bimestre, não sei, vocês me perguntaram se existe expoente na forma de fração. Eu falei que existe, né? Mas aqui nós não vamos trabalhar isso, porque esse é assunto do nono ano, tá bom? Então não precisa se preocupar. Tudo bem? Isso aqui, então, é a primeira coisa que vocês precisam entender, tá? Nós só vamos trabalhar a partir de agora, de hoje em diante, nós só vamos trabalhar com expressões algébricas inteiras, tá bom? Só vamos trabalhar com isso aqui. Isso aqui nós vamos deixar para depois, tá? Isso nós vamos trabalhar esse ano, isso aqui raramente vai aparecer, tá? É mais no nono ano, tá bom? Então, nós vamos nos preocupar agora com expressões algébricas inteiras. É delas que nós vamos falar a partir de agora. Tá, joia? Bom, então vamos lá. Primeiro vamos começar falando o que são monômios, tá? Prometo que a partir daqui a gente vai chegar em polinômios, tá bom? Isso aqui também é assunto de sétimo ano e a partir de agora eu quero que você copie o que eu for escrevendo aqui na minha folha, tá bom? Então, vamos lá. Vimos no sétimo ano que monômios, lá no sétimo ano eu não cheguei a dar esse nome, eu acho, tá? Mas vocês vão saber bem o que é. Aqui eu escrevi bastante, mas vocês vão ver que vocês já têm a noção do que é monômio, tá bom? Então, monômios são termos, são também expressões algébricas, tá? Mas essas expressões algébricas são especiais, porque elas cumprem algumas condições. Que condições são essas? Pode ter somente um número. Se a expressão algébrica tiver só um número, ela é um monômio. Como assim tiver só um número? Se ela for assim, ó. Se ela for tipo 3. Isso aqui é uma expressão algébrica, viu? E é um monômio também, porque ela cumpre essa condição de ter somente um número, tá bom? Além de ter somente um número, é monômio também uma expressão algébrica que tem somente uma letra. Por exemplo, isso aqui é uma expressão algébrica e é um monômio também, porque cumpre essa condição, somente uma letra.
Contém uma multiplicação entre números ou letras. Aqui eu coloquei e ou, vou te mostrar o motivo. Se eu coloco assim, ó, 2 vezes x, ou 2x, né? Isso aqui é uma expressão algébrica, você já sabe. E é um monômio porque contém multiplicação entre número e letra, tá vendo? Então, o monômio pode ter só número, só letra, ou multiplicação entre número e letra. Pode ser de outra forma também, por exemplo, isso aqui, ó, x, y, z. Isso aqui é uma expressão algébrica, né? É uma expressão algébrica que só tem multiplicações entre letras, por isso que eu coloquei esse e ou. As multiplicações aqui, elas podem ser entre números, entre letras ou então entre números e letras. O importante é que seja multiplicação, tá? Por isso que todos esses aqui que eu coloquei, eles são monômios, tá bom? Então, vamos ver mais exemplo. Pode ser menos 2 vezes a... Pronto, isso aqui também é um monômio, porque é uma expressão algébrica, só tem multiplicação entre número e letra. Tá vendo só? Então, monômios, eles são expressões algébricas, só que são expressões algébricas pequenas. É o que a gente chama de expressão algébrica de um termo só. Não tem adição, não tem subtração, tá bom? Aí você vai falar assim, mas aqui tem um menos, só que esse menos é do 2, né? Então, esse monômio aqui, ó, ele representa a multiplicação entre menos 2, entre o número menos 2 e a letra A, tá vendo? Por isso que é um monômio. Vamos ver mais um exemplo. 1/3 de x, y, z. Olha, isso aqui também é um monômio, porque é uma expressão algébrica e só tem multiplicações. Nesse caso, as multiplicações são entre 1/3, o número 1/3, né? Entre a letra X, a letra Y e a letra Z, tá vendo? Aqui eu coloquei esse e ou, porque pode ser um número e uma letra, pode ser um número e 5 letras, por exemplo, pode ser entre 20 letras, a quantidade não importa, a quantidade de números e a quantidade de letras não importa, tá? O que importa é que só exista multiplicação entre eles, entendeu? Acrescentei esses casos aqui de ter somente um número, somente uma letra, porque se eu te falasse só isso, você acharia que todo monômio tem que ter, né, um número e uma letra. E aqui eu tô te mostrando que não precisa. Tem monômios que tem um número só, tem monômios que tem uma letra só, tá bom? Vamos mais um exemplo antes de eu explicar isso aqui? Sei lá, vamos pensar aqui. Menos x, isso aqui é um monômio. Tá vendo? É uma expressão algébrica. Mas aí você vai falar, Adriana, mas esse menos x aqui, ele não tem número, não entendi direito. Você vai lembrar que menos x é a mesma coisa que o menos 1 vezes x. Existe um númerozinho aqui escondido, ele só não tá aparecendo. E sempre que não aparece, você sabe que é 1 vezes 1, né? Então, essas duas coisas aqui são iguais. Como isso aqui é uma multiplicação entre número e letra, você pode afirmar que é um monômio também. Beleza? Isso aqui é um monômio. Vamos ver o que mais. Esse aqui, ó. 3/4 de x ao quadrado. É um monômio. Tá vendo? Esse aqui que eu coloquei também é um monômio, né? 3/4 de x ao quadrado, que ele representa a multiplicação entre 3/4, que é um número, e a letra, né? X, que está elevado ao quadrado aqui, tá bom? Agora, vamos prestar atenção nessa condição que eu coloquei aqui, ó. Para ser considerado um monômio, a expressão algébrica deve cumprir as condições acima. Eu deveria ter colocado até uma das condições acima, tá? Porque pode ser essa, ou essa, ou essa. Você conserva aí para mim, por favor? Cumprir, eu vou tirar esse as, vamos colocar uma das. Faz esse favor para mim e já me perdoa aí a rasura, tá? É uma das, melhor assim. Uma das condições acima, tá? E além de cumprir uma dessas condições, ainda tem que ser uma expressão algébrica inteira. Lembra que eu acabei de falar de expressão algébrica inteira? Vou colocar aqui de novo, ó. Uma expressão algébrica inteira, ela não tem letras, nem no denominador e nem dentro de uma raiz quadrada, tá bom? Para ser monômio, ele tem que ser uma expressão algébrica inteira, tá? Então, não vai aparecer
Vou colocar aqui embaixo. Não vai aparecer monômio assim, ó. Isso aqui não é um monômio. Porque aqui tá aparecendo, isso é uma expressão algébrica, obviamente, mas tá aparecendo letra dentro da raiz, tá vendo? E letra dentro de raiz não é uma expressão algébrica inteira. Se não é uma expressão algébrica inteira, não pode ser monômio, tá bom? Outro exemplo de algo que não é monômio, esse aqui, ó. 5 sobre 2A. Olha lá. Isso é uma expressão algébrica? Tem números, letras, beleza, é expressão algébrica. Mas olha para a letra, tá no denominador. Expressões algébricas inteiras não podem ter letras no denominador. E se não é expressão algébrica inteira, não pode ser monômio também. Tudo bem? Vocês estão conseguindo pegar aí? Gente, sempre que tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta de novo, ouve a explicação mais uma vez, tá bom? E se mesmo assim não conseguir entender, deixa marcadinho aí para lembrar de me perguntar na live, tá? Deixa eu pensar mais um exemplo. Esse aqui, ó. Menos 3AB. Até agora, isso aqui é um monômio, né? Ó, tem só multiplicações entre números e letras, tá? Mas se eu vier aqui colocar um sobre 2x, por exemplo, aí já não é mais monômio, né? Porque se fosse só até aqui, era monômio. Porque daí era a multiplicação entre menos 3 meios e AB. Até aqui era monômio. Mas se eu coloco uma letra no denominador, já era. Aí não é monômio mais. Por que que esse aqui não é monômio? Porque tem letra no denominador, tá? Agora, acho que deu para entender, né? No livro de vocês, vou anotar aqui para vocês não esquecerem, tá? Na página 191, tem mais exemplos de monômios, viu? Depois vocês dão uma olhada lá. Logo no alto da página, sim, tem exemplos de monômios, tá bom? Aí vocês dão uma lidinha lá. O que é importante a gente falar sobre monômios? Deixa eu até virar a página, que agora nós vamos com nominhos interessantes. Vou escrever aqui para vocês um monômio qualquer. Vou escrever aqui o 7AB. Vamos falar desse monômio aqui, tá? Ele é um monômio porque só tem multiplicações, né, entre números e letras, não tem soma, não tem subtração, não tem letra nem no denominador, nem dentro de raiz. É um monômio bonitinho. Todo monômio, isso é importante. Todo monômio, ele contém duas partes. Ele contém uma parte que a gente chama de coeficiente e uma parte que a gente chama de parte literal, tá? Eu vou anotar isso aqui. Vou colocar aqui do ladinho, façam assim também no caderno de vocês, tá? Então, vamos lá. Coeficiente. Vamos anotar o que é coeficiente? Coeficiente é a parte numérica do monômio. Todo monômio vai ter isso aqui, com exceção de um que eu já vou te falar. Parte numérica de um monômio, tá bom? E o outro nome que eu falei chama parte literal. Parte literal. Essa aqui é autoexplicativa, né? Por quê? Literal vem de letra, né? Então, parte literal, na verdade, é a letra, ou as letras, né? Vou até colocar aqui assim. Porque pode ter uma letra, pode ter duas, pode ter três, tá? Então, isso aqui é importante você saber, esses dois nomes. Coeficiente, parte literal. Todo monômio vai ter isso aqui, tá? Olha para esse monômio que eu coloquei. Ele é 7 vezes A vezes B, ou 7AB, né? Quem é o número que aparece nesse monômio? O número que multiplica a letra, tá? Depois eu vou falar mais claro sobre isso. Mas qual é o número que tá aqui que tá multiplicando a letra? Não é o 7? Então, o 7 aqui, ó, é o que a gente chama de coeficiente. Nesse monômio, o 7 é coeficiente. Sim? Quem são as letras que aparecem nesse monômio? Tem A e tem B, né? Tirando o coeficiente, tudo isso que resta aqui é parte literal.
tá? Então, você não vai falar nem que A é parte literal, nem B é parte literal. Todas as letras juntas, tá? AB, então, é parte literal. Vou colocar. Parte literal. Nós vamos treinar isso aqui demais, viu? Sem saber separar coeficiente de parte literal, a gente vai ter um problemão lá na frente, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, vou pausar aqui a minha gravação, vou montar aqui uma tabela com vários monômios pra gente ir separando coeficientes e partes literais, tá bom? E aí eu volto. Gente, essa aqui, então, é a tabelinha que eu falei. Faz isso no caderno também, tá? Então, aqui eu coloquei vários monômios, depois eu vou vou subir a folha, vocês vão ver que tem mais aqui embaixo. E aí, nós vamos separar o coeficiente e a parte literal de cada um, tá bom? Lembrando, vou voltar aqui, que coeficiente é a parte numérica e parte literal são as letras, né? Ou a letra. Então, vamos lá. Primeiro monômio é esse aqui, 2/3 vezes x. Quem é o coeficiente, ou seja, quem é o número que tá aqui? É a fração 2/3, né? Então, aqui, coeficiente é 2/3. O que é letra? X. Então, x é a parte literal. Viu como é fácil? Olha esse aqui de baixo, ó. É menos 3ABC. Vamos lá. O número aqui é o 3, certo? Errado, né? Porque você tem que carregar quem? O sinal todas as vezes, tá? Então, é menos 3 que é o coeficiente. Menos 3 é o coeficiente. Tem que carregar o sinal junto com o número. Tirando o menos 3, o que resta? ABC. Então, ABC é a parte literal, que são as letras, né? Olha esse aqui de baixo. Esse aqui é legal, né? O que eu te falei no início da aula? Sempre que falta número, sempre que o número não está escrito, é porque, na verdade, tem um 1, né? Escondidinho. Então, aqui tem menos A. Esse menos, ele não pode ser do A, porque o A é letra. E menos acompanha o quê? Acompanha número. Qual é o número que aparece aqui escondido? 1. Então, isso aqui, ó, você vai lembrar que menos A é a mesma coisa que menos 1 vezes A. Agora sim, o coeficiente é o menos 1, a letra ou a parte literal é o A, tá? O menos 7b, vai lá, coeficiente, agora você já sabe de cor, né? Coeficiente é menos 7, letra B. Aqui tem um problema. Porque aqui, Adriana, eu só estou vendo um número, sua louca, não tem letra. Gente, às vezes isso acontece. Eu falei pra vocês ali pra cima, um pouco antes aqui no vídeo, falei pra vocês que alguns polinômios não têm ou o coeficiente ou a parte literal. Esse aqui é um deles, ó. Esse aqui, o número, o coeficiente é o 5. Mas tá vendo que não aparece nenhuma letra? Quando não aparecer letra nenhuma, você vai falar que ele não tem parte literal, tá? Não tem parte literal. Simplesmente. Esse aqui, ó, ele não tem número, né? Mas aí você vai lembrar que eu já te contei que sempre que falta um número tem um 1zinho aqui aparecendo. Então, o coeficiente vai ser 1 e a parte literal vão ser todas as letras que apareceram, que é x, y, w, z. Então, aqui parte literal, ó, x, y, opa, ia colocar o z. Aí, desculpem a rasura de novo. x, y, w, z. Beleza? Esse aqui é o monômio especial, porque ele é igual a zero. A gente chama esse monômio de monômio nulo, tá? Ele é zero. A gente fala que o coeficiente do monômio é o zero, e como não tem letra, a gente vai falar que não tem parte literal também, tá? Resumindo o que eu falei até agora, todo monômio, ele tem coeficiente, mas nem todo monômio tem parte literal, tá? Alguns monômios não têm parte literal. Coeficiente ele sempre tem, tá bom? Vamos para esse aqui. Esse aqui também é interessante, porque eu falei que coeficiente é a parte numérica. Aí aqui aparece o número no expoente. Só que deixa eu te contar, expoente não faz parte do coeficiente, ele faz parte da parte literal, tá? Esse 2 aqui, ele tá junto com esse A. Esse 3 tá junto com o B. Então, eles fazem parte da parte literal. Então, vai ser coeficiente menos 2. E aí, parte literal, A ao quadrado, B ao cubo, C. Beleza?
Então, sabendo o que é parte literal, sabendo separar a parte literal de coeficiente, a gente pode começar a falar de monômios semelhantes. Olha só o que eu coloquei aqui para vocês. Dois ou mais monômios são chamados de semelhantes se eles tiverem a mesma parte literal. Então, coloquei aqui uns exemplos, ó. A gente pega, por exemplo, o monômio 2A e o monômio A. Vamos pensar? O coeficiente, vamos pensar só nesse aqui, ó. Só nesse. Coeficiente de 2A é 2, parte literal é A. Agora esse, coeficiente desse é 1, porque não aparece. Parte literal é A. Tá vendo que a parte literal foi a mesma? Aqui é A e aqui é A. Então, esses termos são semelhantes. Viu que é simples? Olha esse. Menos 5A ao cubo e 3A ao cubo. Também são termos semelhantes. Por que são termos semelhantes? Porque a parte literal dos dois é A ao cubo. Eu vou escrevendo aqui do lado quem são as partes literais de cada um, tá? Então, aqui em cima na letra A, a parte literal é A. Aqui, a parte literal é A ao cubo, tá? Aqui, nesses dois, vamos ver. 5/3 AX, coeficiente é 5/3, parte literal AX. Esse aqui, coeficiente é menos 1, porque tem o 1 escondidinho aqui que só não tá aparecendo, né? Parte literal AX. Como as duas partes literais são iguais, esses termos são termos semelhantes, são monômios semelhantes, tá? Esse aqui é muito legal, né? Porque, olha, aqui o coeficiente é 3, aqui o coeficiente é 2. Na parte literal, aqui a gente tem ABC. E a parte literal aqui, eu tenho BCA. Será que essas coisas são iguais? Será que ABC é a mesma coisa que BCA? O que você acha? Pensa aí. Imagina o relógio. Pensou? Você acha que são termos semelhantes? São monômios semelhantes ou não? São, viu? São monômios semelhantes. E a parte literal, você pode falar qualquer um dos dois. Pode falar que é ABC ou pode falar que é BCA. Por que eu tô falando que são monômios semelhantes? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. A vezes B vezes C é a mesma coisa que B vezes C vezes A. Então, a ordem das letras não altera nada, viu? Aqui, mesmo as letras estando em ordens diferentes, desculpa. Mesmo as letras estando em ordens diferentes, elas são as mesmas e elas estão sendo multiplicadas. Então, não tem diferença, na verdade, viu? Então, eles são termos semelhantes. Você pode falar que a parte literal é ABC, ou você pode falar que a parte literal é BCA. Qualquer um dos dois tá certo. Esses aqui são semelhantes também, né? Porque coeficiente desse é 5, coeficiente desse é 7. Lembrando que coeficiente aqui não importa, viu? Eu tô só repetindo sobre o coeficiente para vocês não esquecerem. Então, agora, parte literal desse aqui, ó, não tem parte literal. E esse aqui também não tem. Então, é igual, porque ninguém tem, né? Então, ó, nenhum tem parte literal. Então, eles são semelhantes, porque eles têm isso em comum, né? Não tem. Aqui, coeficiente desse é menos 5, coeficiente desse é 2/3. Parte literal desse é A, parte literal desse também é A. Então, são semelhantes e a parte literal é A. Agora, olha esse exemplo que eu coloquei aqui. Você acha que 2A e 3A ao quadrado são semelhantes ou não? De novo, vamos no reloginho. São semelhantes ou não, você acha? Não são, viu? Porque coeficiente desse aqui é 2, coeficiente desse é 3. Parte literal desse é A, aí você vai falar, ai, mas a parte literal desse aqui também tem o A. Mentira, porque a parte literal desse aqui não é A parte literal desse aqui é A ao quadrado. Eu te falei montando aquela tabelinha. Expoente tá sempre ligado à letra, porque ele tá mais perto da letra, né? Então, esse expoente e essa letra, eles estão de mãozinha dada aqui e não solta nem a pau. Viu? A parte literal desse aqui é A ao quadrado, desse é A. Então, eles não são semelhantes. Tá bom?
Eu vou deixar uns exercíciozinhos para vocês, ou um exercício, só para vocês separarem coeficiente de parte literal, tá? E também para vocês identificarem termos semelhantes. Combinado? Espero que tenham entendido. Esse assunto aqui, esse início é bem tranquilo, né? Mas se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tudo bem? Um abraço para todos, então. Se cuidem, viu?